Oi, gente, boa tarde. Vamos começar uma nova empreitada dessa que vos fala. Vamos esperar para ver se Ângela Leclerc, nossa Madre Superiora, vem, se ela já está a postos. Deixa eu chamar Liz Lemes, nossa outra convidada. Então, gente, essa live hoje é em comemoração, né, ao dia de amanhã, 15 de maio, dia do orgulho de ser trans e travesti. A gente vem aí com o Capacitrans, com a nossa equipe, falar sobre a importância, né? Foi um edital conquistado com o apoio do governo do estado na parte da cultura e é a live Transformando Vidas LGBTs com Cultura e o Capacitrans. Perdoem se eu estou um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu faço uma live assim em grupo, mas vai dar tudo certo e eu espero que vocês consigam aproveitar bastante do que vocês vão assistir, das trocas, das experiências que a gente vai partilhar agora com vocês. Eu estou aqui procurando meu roteirinho, né? Deixa eu ver aqui quem pode chegar logo. Então, esperando o povo aceitar, os convidados, convidadas, convidades. Chamei primeiro nossa Ângela Leclerc, nossa Madre Superiora do Capacitrans, artista multifuncional, produtora, estilista, costureira. Então ela tem um histórico, né, uma bagagem cultural, cantora, e ela tem um histórico muito importante para agregar. Estou esperando ver se ela chega. Deixa eu ver. Liz Lemes, assessora de projetos na Sedes Rio, nossa secretária adjunta, o André Amorim, que compõe também a nossa equipe, nosso conselho fiscal. Ângela, cadê você? Estamos te esperando. Só aceitar aí, madre. Deixa eu ver, cadê o povo? Vem pra live, André, pra gente começar. Vira a câmera. A câmera. Aí, Oi, oi, oi. Cadê a Liz? oi, oi. Deixa eu ver se a Liz vem. Ah, tá. Acho que tem que ser um de cada vez, tá, gente? Para poder a sala ficar recheada e repleta de pessoas convidadas para falar. Eu queria saber se a Madre conseguiu. Ela tem que aceitar. Vira, a câmera já tá virada para você, André? Cadê a Liz? Vou tentar chamar o Gabi. Ver se ele pode logo agora. Porque a gente vai fazer em duas etapas, tá? Como são quatro convidadas, quatro pessoas convidadas, pode ser que a gente tenha que chamar um de cada vez. E aí eu tire a Ângela para ela poder se adiantar. Se ela conseguir entrar, né? Porque ela tem as dificuldades, né? Da inclusão digital igual eu tenho. Que hoje está sendo a primeira vez que eu consigo fazer a live em conjunto. Deixa eu ver. Oi, Mauro. Mauro da Unilever, queridão. Deixa eu ver. Ali, já entrou? Não, né? Uh-uh. Liz, aceita aí. Vamos ver se ela entra, porque aí pelo menos a gente vai adiantando e vai começando a falar sobre o tema.
De qualquer forma, mesmo que a gente passe do tempo, a gente faz uma segunda e a pessoa que não tiver falado, a gente tenta ver se agrega. Então, deixa eu ver. Oi, Beatriz. Deixa eu pegar. Vamos ver se a Liz já conseguiu ou se. Ah, ela tá aí. O convite já foi feito. Eu acho que tem que ir aceitando um de cada vez, né? Eu nunca fiz pra saber. Mas acho Não, que sim. quando é em grupo eu não sei. Mas é isso mesmo. Tudo bem, Mauro? A Liz, ela não pode participar por quê? Eu, hein? Lógico que pode, ela tem que poder. Uai. Vem, Liz. Ah, alguém entrou. Fui eu, mulher. Só tô tentando Tá. colocar o. Mas apareceu aqui pra mim. Liz não pode participar, eu já tava doida. Vamos ver se o Gabi consegue entrar agora e a gente vê como é que faz com a Madre depois, se for o caso. Porque é interessante, eu queria o máximo a gente, todo mundo junto, para a gente poder debater questões, trazer questionamentos, né? Em conjunto, em coletivo, como é o coletivo Capacitrans. Deixa eu Ó, convidar aqui a belíssimo. galera no Instagram. É o quê? Convidar a galera no Instagram. Vai convidando aí. Vamos ver se o Gabi consegue entrar logo. Já mandei o convite para ele, vamos ver se ele aceita. Ah, tá. Não quero É ser a só única pessoa clicar. preta aqui, não, hein? Cadê Gabriel? Cadê a Ângela? Cadê esse povo? Pois é. Chamei o Gabi. A Madre, eu imaginei que ela fosse ter algum tipo de dificuldade, mas vamos ver que beat vai dar, né? Para ela também é tudo muito novo. Então, Enquanto você tá aí convidando a galera, eu vou beber uma aguinha. Ó, tá. Lázaro entrou. Beijo, Lázaro. Deixa eu ver aqui por que que ele não pode. Vai poder sim. Vai poder sim, que já são 2 horas. Vai estar podendo. Vai estar podendo, isso aí. Gente, para quem não sabe, para quem está entrando agora, essa live, Transformando Vidas LGBTs com Cultura e o Capacitrans, é um edital que a gente conquistou, um edital simbólico e muito importante para a gente, porque já envolve a questão de como a cultura pode fazer diferença na vida de pessoas LGBTs e quais as culturas que a gente também tem a propor, porque as pessoas têm uma visão muito limitada das pessoas LGBTs, as pessoas trans e travestis, as pessoas têm muita mania de nos rotular, estigmatizar, e não imagina que nós podemos promover cultura, que nós podemos promover debates, né? Que a gente pode interagir. A gente tem aqui o André, um representante cisgênero, que faz parte da nossa equipe, mas é um grande aliado da nossa causa, é um parceiraço nosso lá no Capacitrans, agora ex-aluno, agora vem como instrutor de corte e costura, de modelagem, de moda. Então, se destacou e tem um olhar de reconhecer seus privilégios e trazer isso em contrapartida para a população trans e travesti. Então, acho que se a sociedade fizesse mais isso, a gente caminharia para um mundo melhor. Se as pessoas cisgêneras, brancas, não LGBTs reconhecessem seus privilégios e estendessem mais a mão, a gente conseguiria impulsionar essa cultura, sejam elas quais forem, né, em diversos aspectos. Gente, cadê o Gabi Van? Eu queria essa Eu vi sala uma aqui. mensagenzinha dele aqui no WhatsApp. Pois é, mas a E foi Ângela não apenas acredita. É o quê? Vê aí o que ele falou. André, se for o caso, você dá o intervalo, fala com a galera e a gente sobe de novo, entendeu?
Não, mas vai dar, é só entrar. É alguma coisa que está acontecendo com ele. Então eu vou tentar mais uma vez chamar a Ângela. Se a Ângela não conseguir, a gente já começa a falar. O mais importante é a gente começar a falar sobre o que a gente... a Ângela está convidada, ela só não está conseguindo entrar, eu acho. Tem que aceitar o convite aí, madre. É maravilhosa. Ela ainda poderia dar uma palhinha pra gente, né, gente? Eu acho Cantar. ótimo. Seria Trazer o tudo. coach. Pra quem já tá acostumado com isso, é ótimo, né? Mas pra quem tá fazendo pela... vou convidar Beijo, de novo. Wagner. Convidar de novo e vamos lá. Na verdade, eu já mandei para vocês ontem o roteiro, né? Então, eu não vou ficar me estendendo e a gente vai começando qualquer coisa. Oi, Fael. Rafael. Então, eu tô com o roteirinho aqui na mão. Alguém conseguiu entrar. Deixa eu ver quem é. Eu quero ver a surpresa. Quem é? Vira a câmera. Quem é? Tem que Não tô virar a conseguindo câmera. entrar. A gente tá vendo a parede. Será eu? Ai, madre maravilhosa! Ângela Leclerc entrou, conseguiu. Madre tem que virar a câmera. Consegui? Conseguiu. Agora- Ué, o André caiu? Não. Virou. Não, tá. Ué, a câmera da Ângela ficou fechada por quê? E o Gabi O entrou. Gabi não entrou. O Gabriel subiu. É o quê? Não tô... O Gabi já entrou. Assim? Vou convidar. Não estou conseguindo. Não estou Maravilhosa, conseguindo. Ângela. A Explica conexão pra tá ela aí. boa. Virou! Madre maravilhosa! Oi, Mas eu não Gabi! estou Bom, vendo. o Eu não André estou caiu. vendo. Não, mas a gente tá te vendo maravilhosamente bem. Tá bom, mas eu não... Porque eu virei o celular ao contrário. Eu não estou sabendo. É só apertar no aparelho para ele girar a câmera. Deixa como tá. Tenta ajudar ela aí, Liz. Como é que faz? Aperta Ela tem que apertar um botãozinho que são duas setas fazendo 360 graus. Que fica do lado do ícone da câmera. Ih, acho que ela caiu. Não. Ué, quem caiu? Foi o Gabivan? Ih, gente. Conexão rateada essa, hein? Meu Deus. Deixa eu convidar de novo. Conseguiu, madre? Olha, ela nas costuras. Gente, vou só esperar entrar um dos convidados, depois a gente chama o André de volta, se for o caso, porque acho que ele caiu e a internet pode estar instável. Isso também pode ter tudo a ver. Mas para a gente começar a falar. Madre, a câmera. Eu tenho que virar assim, ó. Isso, alguém Eu tenho entrou. que fazer- O Gabi entrou. Tá ruim a internet aí, Gabi? Não, eu que não soube mexer aqui, aí acabei excluindo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Somente 3 convidados. André, daqui a pouco a gente te chama. Vamos segurar a madre um pouquinho? E daqui a pouco a gente chama, porque aí a gente fecha em grande estilo. E aí o que eu queria que vocês fizessem, a galera aqui toda, graças a Jeová, graças ao Axé, aos deuses, às entidades, graças a tudo entrou. Eu preciso registrar isso. Só gente bonita, muita representatividade trans, preta. E é isso. André, fica aí, fica de olho, vai interagindo com a gente, porque daqui a pouco a gente tira a madre, ela sai para você poder conseguir entrar, porque a gente tem que sugar o máximo da madre agora enquanto dá. Ela tá belíssima, toda produzida. Bom, vou fazer já minha descrição, né? Eu estou com óculos, meus cabelos soltos, com um lenço nas cores do arco-íris, estou com a camisa escrito "Nós apoiamos o Capacitrans", ao fundo estou com uma bandeira com as cores da bandeira trans, que são o azul, rosa e branco,
E estou aqui com Liz Lemes, influenciadora não, como é que ela diz? Conscientizadora digital, assessora de projetos e nossa secretária adjunta do Capacitrans, nossa matriarca, nossa deusa, nossa diva, Ângela Leclerc, artista, cantora, multitalentosa, além de exímia costureira, produtora da própria moda, dos looks, ela vai falar melhor sobre isso. E o nosso querido Gabi Van, que é, assim, um filho querido, oriundo do Capacitrans, mas já estava brilhando, já estava na luta pela representatividade dos homens trans, dos homens trans pretos, e com a quebra desses paradigmas, ocupando os espaços, e é nosso conselho fiscal e nosso filho mais querido, um dos mais queridos, né? Porque é difícil, são tantos, mas são pessoas especiais. E nós compomos a diretoria do Capacitrans. E o Capacitrans conquistou esse edital do governo do estado, eu preciso falar, um apoio simbólico, mas muito importante, muito representativo, para falar sobre cultura. E aí eu trouxe essas pessoas incríveis convidadas para que cada uma aborde com o seu olhar como a cultura fez diferença na sua vida e qual o seu nicho cultural. Porque as pessoas não entendem que a cultura pode ter diversos nichos, né? Então a gente vai vou dar uma sugestão aqui para vocês, se vocês concordarem, uns 5 minutinhos para vocês se apresentarem melhor, né? Porque eu falei do meu jeitinho, quem me conhece sabe que eu sou meio atolada, né? E que vocês falem sobre qual o seu nicho cultural, explicando um pouquinho. Então, com a palavra, nossa Madre Superiora, Ângela Leclerc, a palavra é sua, Madre. Em primeiro lugar, quero desejar uma boa tarde a todos e todas e dizer que a minha felicidade é muito grande de ver tantos jovens, que eu considero todos vocês crianças, porque com o alto dos meus 72 anos, a gente vê todo mundo criança, todo mundo criança. Eu quero dizer que a minha felicidade é enorme de saber que tem gente agora levantando uma bandeira que eu comecei a levantar lá em 1964, 65. Assim que tomaram o poder, eu já estava na luta e só Deus sabe o que foi que aconteceu com tantas igual a mim, igual a nós. E dizer que cultura, agora falar de cultura. Cultura. Eu fui criada numa casa sem livros. O único livro que tinha na minha casa era um livro que abordava tudo, chamado a Bíblia. Porque eu sou filha de evangélicos, minha mãe muito evangélica, mas não sabia ler. Aliás, ela aprendeu a ler na Bíblia. E eu só entrei na escola aos 10 anos de idade. E com 11 anos eu aprendi a ler. Vim aprender a ler com 11 anos de idade. E tive uma curiosidade enorme. Só a palavra livro já me fazia tremer. Eu queria saber tudo. Tudo, tudo, tudo. E por isso eu consegui fazer um leque enorme na culturas gerais. Tudo que vocês me perguntaram, eu sei um pouco sem consultar o Dr. Google. Porque de tanto que eu li na minha vida, eu li aqui no Brasil, eu li na Europa. Aliás, o meu livro preferido na Europa chamava-se Petit Larousse, que é um dicionário desta grossura. Aí eu queria saber tudo sobre os papas, tudo sobre a Lua, que eu não existia internet, não existia nada dessas coisas. Então, um leque de cultura. E na nossa família, eu digo LGBT, eu procuro saber o máximo, e cada dia que passa, eu sei que eu sei menos, porque todo dia surge uma coisa nova, não é verdade? E por aí vai. Agora, quanto à costura, é muito curioso, porque desde muito criança eu percebi que podia se transformar um pedaço de tecido em alguma coisa. E a primeira coisa que eu transformei, eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu levei uma surra enorme. Não porque eu fiz a minha primeira saia, mas porque eu destruí a única sobrinha que a minha mãe tinha. Cortei a sobrinha,
fiz uma saia belíssima, me deu uma surra, não pela saia, porque minha mãe, desde que eu tinha 5 anos, ela já sabia que eu era uma pessoa diferente. Mas então eu aprendi, destruindo aquela sombrinha da minha mãe, que eu poderia transformar qualquer coisa. Então aí eu comecei. Quando eu fui trabalhar de empregada doméstica, quando fui fazer um teste no Teatro Carlos Gomes, aí eu já tinha 24 anos de idade, eu olhei para a cortina assim, eu não tinha roupas, eu menti para o empresário que tinha roupas, então eu tenho que estrear amanhã, eu tenho que ter um vestido. Então eu peguei aquela cortina e transformei num belíssimo vestido para minha estreia no Teatro Carlos Gomes. Me perguntaram, quem fez essas roupas? Era a cortina. 15 dias depois, eu convidei a minha patroa, Dona Madalena, para assistir o espetáculo. Ela olhou, viu o espetáculo. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela foi fazer foi procurar a cortina. Falei assim, Dona Madalena, depois eu faço outro e coloco no lugar. Enfim, eu fiquei mais 2 meses de empregada doméstica, e depois eu me tornei na Ângela Leclerc, que todo mundo conhece, porque aí eu já tinha começado a cantar nos teatros e saí para cantar na noite. E à noite todo mundo sabe como é que é, né, gente? Na noite você encontra de tudo, de tudo. Mas eu, Ângela Leclerc, eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta, tirar minha família da miséria profunda. Eu não queria que meus irmãos pequenos comesse banana do lixo que eu comi. Eu não queria não tenho nada contra as faxineiras que eu fui, mas eu não queria que a minha irmã mais nova precisasse lavar 100 privadas por dia para poder ter o que comer à noite. Então, a minha meta era tirar minha família da miséria, fazer com que meus irmãos estudassem o mais cedo possível para ser alguém na vida. A minha irmã caçula, ela nasceu, já tinha 19 anos. Não quero dizer que a véia gostava muito, não. É que ela ficou viúva muito jovem. Ela ficou viúva com 34 anos, com 7 filhos para criar. Então, os filhos mais velhos têm que ajudar os pais, a mãe, criar os mais novos. E eu, com 16 anos, 15 anos, tive que parar de estudar para poder ajudar minha mãe a criar meus irmãos. E assim foi a vida de Ângela Leclerc. Bom, na costura, eu sou apaixonada por máquina de costura e tenho um orgulho enorme de falar para a Andréia e falar para todo mundo que eu tive o prazer de levar a primeira máquina de costura para o Capacitrans, levei no ônibus para fazer depois, fiz doações dessa máquina de doação. Quer dizer, eu levei a prática para o Capacitrans, não é, Andréia? Com certeza. Andréia? Isso, estamos te ouvindo, maravilhosa. Tá bom. A gente só tem que te ouvir agora. Tá bom, tá. Sabe por quê? Porque a Andréia fazia um trabalho belíssimo, teórico, ensinando. E quando eu cheguei lá, que vi tudo isso, eu falei, está faltando uma coisa, está faltando máquina de costura. E cada dia que eu ia no ônibus, eu levava uma máquina de costura. E assim as meninas aprenderam, né, Andréia? Aprenderam tanto primeiro com a Andréia e depois comigo. Só que eu não tenho o pulso que a Andréia tem. Pega isso aí, passa... Não. Eu não sei gritar, entendeu? Eu não sei gritar. E gritar é o que eu mais sei, né, Marcos? Oi? E gritar é o que eu mais sei, né? E o meu negócio era na maciota, no sapatinho, porque costura é paciência. Se não tiver paciência, não tem jeito, não tem... Mas então, eu pegava... Madre, Oi. Mas o importante Oi. é que as pessoas reconheçam e saibam a artista talentosa que você é, multifacetada, porque não é para qualquer uma. Hoje em dia, muitas sonham com ir para a Europa, viver da arte. E você foi, eu falo você, mas com todo respeito, você sabe, né? Porque a gente se trata como Claro. mãe e filha, mas com um teor de jovialidade, né? Porque nós somos jovens, embora, né, tenhamos mais, né, eu com mais de 40, né, abafa. Então, o que você traz para o Capacitrans é exatamente para o Capacitrans e para a sociedade, para quem te assiste. Quem conhece Ângela Leclerc fica apaixonada. A gente tem inúmeros apoiadores que são encantados.
Padre Luiz estava falando aqui agora, ainda há pouco comigo, nosso padrinho oficial, que quer um encontro, um almoço, porque ele tem planos e sonhos e objetivos com a nossa matriarca, né? Então, ele quer marcar um almoço para entre a gente, nosso padrinho oficial, Ângela Leclerc é a madrinha oficial do Capacitrans, só que o projeto em si, ele tem outros apadrinhadores, graças ao universo. Graças a Deus, Graças ao universo, a gente tem outros apadrinhadores, mas a nossa madrinha oficial é a Ângela Leclerc, porque ela traz essa representatividade cultural, é uma cantora maravilhosa. Quando ela abre a boca para cantar Jean Adrien, eu fico no céu, né? E é o sonho de muitas. E saber que você pôde ocupar esse espaço cultural de cantora, de artista, e ser uma artista que produziu os próprios looks, traz você pra gente, faz você fazer com que a gente acredite que é possível. Então, era por isso que a gente fazia questão de ter a sua fala. Então, Madre, a gente pode dizer que o seu nicho cultural as artes é só cantar, ou é atuar, ou interpretar? Não, ou, atuar. Ou mais, ou vai além? Também. Atuar. Eu gosto muito de atuar no teatro, eu gosto muito, aliás, eu não estudei teatro, eu não estudei curso, eu não fiz arte dramática, nada não. Deus que me deu de presente, tudo isso. Eu gosto de atuar no teatro, eu adoro atuar, entendeu? Aliás, eu sou uma atriz-cantora e não cantora-atriz. Mas por que sobressaio mais como cantora? Porque quase não dão papéis a pessoas que... Bom, não preciso nem falar, né? Não vou ficar chorando aqui isso, porque amor é uma coisa que todo mundo sabe, que tudo pra gente é mais difícil. Basta dizer, não é da agora, é desde antes. Aquele filme, Exato. Quixote, no filme Quixote, eu tinha um papel, e eu não vou falar o nome do diretor, bom... Para quem não sabe, Quixote, A Lei do Mais Fraco, é aquele filme de lá da década de 70, 80. 70, 80. E eu não fui, ele foi no teatro me ver e simplesmente eu ouvi quando ele falou para a empresária assim, mas é uma negra. Mas é uma negra. E virou as costas e saiu. Olha, eu nem sei se eu fiquei chocada ou não, se dei graças a Deus ou não, entendeu? Porque eu me orgulho muito de ser negra, sempre me orgulhei de ser negra, entendeu? Me orgulho de ter uma avó, uma bisavó que foi escravizada, a bisavó que foi escravizada. Por outro lado, tem um pé em Portugal, um avô que foi português também, mas isso só juntou para me dar personalidade, porque eu tenho personalidade, eu nunca tive medo de nada. E levei a minha arte para o mundo todo. Eu viajei e voltei falando 4 idiomas. Eu tive interesse em aprender. Eu quis aprender. Eu quis saber mais. Eu não quis ser só uma negra mais cantora, eu queria ser uma negra culta. Entendeu? Me tornei uma negra culta. Entendeu? Hoje em dia, quando alguém fala assim, mas graças a Deus, sou mesmo, graças a Deus, porque ainda nos dias de hoje, olha, gente, eu falo para vocês, eu quando era criança, quando eu nasci, tinha só 61 anos que tinha acabado a escravidão no Brasil. E 61 anos não é nada. Hoje em dia, que eu tenho 62, eu sei que 61 anos não é nada, não é nada. Eu sou da época... E quando uma pessoa branca entrava no recinto, a pessoa negra tinha que se levantar. Eu sou da época que um negro estava sentado no ônibus, quando entrava um branco, o negro tinha que levantar. Eu sou da época, quando eu comecei a cantar, eu tinha 11 anos de idade, mas eu com 14 anos, eu estava no colégio interno ainda, fui cantar num clube onde tinha uma lista no meio, igual um campo de futebol, de um lado era negros, do outro lado branco. E nesse mesmo dia que eu cantei à tarde, porque eu era menor de idade, e a grande Ângela Maria cantou à noite, quando ela viu aquilo, ela ficou apavorada, e ela sendo de lá da cidade de Conceição de Macabu, porque a Ângela Maria era negra, e os músicos negros, e tinha uma lista onde só podia ficar branco e negros.
e quase que não entrou negro nenhum para assistir Ângela Maria por causa dessa lista. Eu estou falando de 1964. Eu nasci em 49, entendeu? Então, eu estou de uma época que negro tinha que ficar em pé na porta do lado de fora, entendeu? Parece que eu estou falando de 200 anos atrás, mas não é de 200 anos. Agora, se hoje está assim, imagine quando eu era criança, tudo que eu escutei. Tinha vizinhos que não deixavam criança brincar conosco, eles são negros, vocês não podem brincar com eles, que eles são negros. Sabe? Isso sabe, quer saber de uma coisa? Isso não me revoltou, não fiquei revoltada, não. Eu tinha tanto orgulho da minha cor, eu tinha tanto orgulho do meu pai, eu tinha tanto orgulho da minha avó, entendeu? O problema não era meu, o problema era dele. Eu não tinha problema nenhum com a minha cor. O problema era de quem me chamava de negra. Hoje em dia, quem me chama até hoje, porque tem pessoas que acham que chamar uma pessoa está xingando. Eu não, para mim está me elogiando. Eu fico indignada. Oi. Qual o seu conselho para quem ainda sonha com viver da arte, sendo uma pessoa LGBT no Brasil, principalmente uma pessoa trans? Qual o seu conselho para essas pessoas, né? Para essas pessoas trans que almejam o espaço das artes, seja cantar, seja atuar, seja interpretar, seja... Eu posso fazer uma pergunta para a Angela? Pode. Andréia, se tiver talento, Andréia, nunca olhar para os pés. Nunca olhar para os pés. Não olhe para os pés. Se tiver talento, olhe nos olhos. Quando for pedir emprego, quando for pedir uma oportunidade, olhe nos olhos de quem você está falando. Não fale nunca de cabeça baixa. Olhe nos olhos e peça. O senhor poderia me dar uma chance? Eu sou cantora. O senhor poderia me dar uma chance? Eu sou atriz. Olhando nos olhos, nunca olhando para os pés. Ter orgulho sempre. Orgulho de ser o que é. E estudar, né, Madre? E estudar e correr atrás, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, Andréia, quando se nasce com talento, quando a pessoa é talentosa, fazer um curso é só mesmo se aprimorar, porque se você não tiver talento, mesmo estudando, é muito difícil. Porque não tem vontade, a pessoa não tem vontade. Às vezes a pessoa só quer ganhar dinheiro e não é por aí, você tem que ter talento. A gente está vendo como é que tá a mídia tá, né? Tá esse embate de pessoas que se destacam nas redes sociais já entrarem para a televisão. Então, isso, às vezes, o talento que a pessoa tem numa rede social, o talento que eu não tenho, que eu estou fazendo hoje pela primeira vez em coletivo. Eu nunca fiz uma live em coletivo, eu fiz individual. Então, isso para mim também é muito... Então, eu já sei que esse talento eu não tenho, mas eu sei que eu tenho um dom também de atuar, de interpretar. Não de cantar, porque eu não acho que minha voz é legal. Mas é óbvio que eu ia ter que me especializar nisso, eu ia poder fazer aula de canto. Eu já conversei com a Vivian Frois, que é uma trans cantora lírica maravilhosa do nosso grupo, do nosso meio. É óbvio que eu ia ter que estudar sobre isso. Esse é o meu conselho, né? Rebatendo não, como é que se diz? Complementando a sua fala. Ter o dom, falar de frente, olhar no olho, pedir oportunidade, como eu já fiz várias vezes. Eu encarei muitas vezes oportunidades, batendo no ombro da pessoa, falando, me dá uma chance aí. E aí a pessoa não se arrependeu da escolha que fez. Não, André, valeu a pena ter te escolhido. Então, a Liz queria te fazer uma pergunta. Fala, Liz. Pois não, estou aqui, estou ouvindo. Queria dizer primeiramente que é uma honra estar falando com você, assim, só pela sua fala... só pela sua fala em momentos diferentes, né, que eu vivo hoje, já consigo me identificar, porque como você bem falou, muito pouco tempo. As coisas que você ainda traz, tem coisas que a gente ainda vive hoje em dia. E muito me marca a questão do racismo em si, a questão de ser uma travesti preta. Então são coisas que me atravessam não somente também no espaço de cultura, de habitação, até mesmo a cultura que é feita para nós, né, descendentes de africanos, né, da diáspora africana, e também dentro desse espaço brasileiro colonial, que a gente vem desse país colonial, colonizado por europeus, pessoas brancas que ainda têm, enfim, o poder na mão,
quando você fala de olhar no olho, é justamente fazendo essa referência atrás, né, desse período de escravidão, que as pessoas têm que olhar no olho e falar assim, por favor, sabe, esse olhar de clemência, enfim. Mas que hoje em dia se estende muito, muito para todas as pessoas, né? Não somente pessoas retintas, óbvio, mas também pessoas periféricas que vêm de uma condição social também não favorecida. Mas a pergunta que eu queria te fazer, é que eu vou falando, vou vendo um monte de coisa na cabeça, gente, peço até desculpa. A pergunta que eu queria te fazer, Ângela, é de um questionamento, uma fala da Djamila Ribeiro, desculpa, que é uma escritora negra que ela fala, minto, não é nem Djamila, Leila Gonzalez, que raça vem antes de gênero. E a gente entende que as coisas que nos atravessam em sociedade nos atravessam duplamente, né? Justamente por sermos travestis, mulheres trans e pessoas negras. E eu queria saber de você, se para você a sua cor vem antes de ser uma mulher, uma travesti, com a idade que você tem, com todo o conteúdo que você carrega. Sim, a minha cor veio antes. Veio antes, porque quando eu estava cantando na Europa, as pessoas, ninguém sabia que eu era travesti, transexual, ninguém sabia nada. Mas via minha cor, sabe? Uma vez eu fui contratada numa casa chamada Red Rose, na Suíça, e então eu pensei que eu estava naquela casa porque eu era uma cantora maravilhosa, porque eu era Ângela, que eu era cantora, isso e aquilo. E uma amiga minha falou, Ângela, será que não tem vaga aí para mim? Não, negra também como eu fui falar com a minha empresária. E eu percebi que o da patroa falou para minha empresária assim, já basta uma negra. Eu estava lá por ser negra, não por ser cantora. Entendeu? Não por ser cantora. E outra coisa, e as pessoas também, na rua, me apontavam e fui muitas vezes discriminada, não por ser transexual, que a pessoa não percebia em mim, mas por ser negra. Quantas vezes eu peguei um trem? Porque quando a gente trabalha na Europa, no mundo da arte, cada mês você tem que estar numa cidade diferente. E nessa eu fazia tudo no trem. E teve partes da minha viagem que ninguém sentava do meu lado. Ninguém sentava. Eu olhava as pessoas em pé, todo mundo assim. Aí uma amiga minha falou assim, Ângela, é porque você é negra. Aquilo me dava, sabe, eu falei, gente, mas como é que pode ter gente assim no mundo? Aí eu falo para as pessoas assim, quando as pessoas falam, o Brasil é isso, é aquilo outro, eu digo, não é o Brasil, é o mundo todo, porque o ser humano é igual no mundo todo, tem racista, tem tudo, o mundo é igual. Ah, porque no Brasil é mentira no mundo todo, que as cadeias no mundo todo estão cheias. Se você for na França, as cadeias estão cheias. Tem pessoas que vão para o outro lado, entendeu? Sabe? Então, não é só no Brasil, não é só aqui e nem na América do Sul, não. É no mundo todo, tem racistas, entendeu? Eu trabalhei numa casa onde o patrão ele era obrigado a empregar uma negra, porque fazia parte da atração. Tinha que ter uma chinesa, uma negra, uma não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tinha um patrão, quando eu entrava em cena, ele saía para não me ver. Não gostava de negra. Não gostava de negra, só gostava... Bom, eu entrava, fazia o meu trabalho, ele era obrigado a me pagar, entendeu? E no final do mês, tchau. E quando a minha empresária falava, Ângela, vai para tal casa assim, eu falava, não vou mais para lá não, senhora, porque o patrão não gosta de negro. Mas ele quer, que faturou muito, então ele vai ficar sem faturar, porque eu não vou voltar lá nessa casa. Entendeu? Porque para ele era muito bom de muita gente entrar para aplaudir a cantora, mas ele não ficava para ouvir a cantora. Ele nem sabia qual era o meu repertório. Entendeu? Então, esse negócio de... não foi a sua pergunta, não foi por ser trans nem transexual, mas eu fui mais rejeitada por ser negra. Madre, aproveitando agora, porque a gente vai ter que chamar daqui a pouco o Gabi de volta e aí a gente vai vai te liberar. Eu queria que você me respondesse. Eu queria que você me respondesse as seguintes perguntas assim de uma forma
mais objetiva possível. Qual a Tu importância, tenta. qual a importância que você, Ângela Leclerc, vê da cultura para pessoas LGBTIs, principalmente nós, pessoas trans e travestis? Minha filha, é aquele que eu te disse, olha, se você nasceu com talento, parabéns, se não, estude. Estude bastante, entendeu? Para você chegar lá. A outra pergunta é, em que momento o seu segmento cultural trouxe mudanças em sua vida? Aí dá um exemplo pra gente. Qual o momento que a cultura mudou a sua história, a sua realidade? A cultura mudou minha realidade quando eu entrei no Teatro Carlos Gomes, larguei as panelas da Madame, então a cultura se apossou de mim em todas as vertentes. A cultura se apossou de mim no mês de junho de 1974, quando eu estreiei no Teatro Carlos Gomes como cantora. E dali Deus botou a mão na minha cabeça e eu nunca mais parei, nunca mais voltei para a cozinha da Madame. Maravilhosa. Deixa eu te perguntar agora. O que você acha que ainda falta para a população LGBT ter mais acesso à cultura e a importância que isso traz para a sociedade como um todo? Não é só para nós. Agora, Mas aí, André, aí eu teria que entrar na política, entendeu? Não, mas Eu assim, não quero falar sutilmente, o que a senhora acha, né? Que ainda falta para a população LGBT ter mais acesso à cultura e a importância que isso traz para... Qual a importância que isso traz para a sociedade como um todo? Isso já fica para vocês que vão responder daqui a pouco, tá? Políticas públicas, entendeu? Perfeita. Direito a todos, direitos iguais para todos, que nós não temos. Exato. Você vê só uma coisa, olha, olha. Ai, tem que ter um banheiro disso, tem que ter um banheiro daquilo, porque nós somos iguais. Nós somos todos iguais. Políticas públicas, entendeu? O governo, eles não querem enxergar também, sabe o quê, Andréia? Que nós somos muitos. E nós somos muitos, porém covardes, porque do jeito que tem LGBT no Brasil, nós éramos para ter, olha, várias senadoras, governadoras, prefeitas, todo mundo LGBT, não sei por quê. Porque LGBT não vota em LGBT. Essa é a minha tristeza, entendeu? Quantas se candidatam, depois tem 30 votos, 4 votos, 300 votos, 1000 votos, porque LGBT não quer votar em LGBT, talvez, não sei porquê, talvez por inveja. Essa só pode ter uma explicação, essa. Não tem outra explicação. Madre, eu ia pedir, para todo mundo eu vou pedir considerações finais, mas não tem consideração final certa com a senhora. A melhor coisa que a gente pode pedir como consideração final para a gente poder chamar o Gabi de volta, uma palhinha pra gente. E eu não sou mais nada. Para aí. E eu não sou mais nada. Meu Deus. Dá uma palhinha de... Non, non, je ne regrette rien. Ne m'obéis comme ma fête, tu sabia minha cara. Maravilhosa! Não tinha como terminar diferente, Madre. Assim, a gente queria muito você nessa live. A gente sabe das dificuldades, das limitações. A gente sabe que a senhora aí no... A senhora, tô falando igual, né, a neta. Eu sou irmã, filha, tudo, né? Então, a gente sabe da dificuldade. Eu também tenho minhas dificuldades com esses recursos, né? Mas a gente está aí vencendo as dificuldades e está buscando isso. Mas, ó, parabéns por ser uma referência. Muito obrigada por ter feito um esforço que eu sei que foi bem difícil para ti mexer com o Instagram. Eu moro sozinha. Ela ainda tem isso.
Mas, ó, só tenho a agradecer. Liz, como é que ela faz agora para sair? Para poder chamar o Gabivan. Madre, obrigada, tá? Muito obrigado a Deus todos. te abençoe, que os orixás te abençoem. Você é referência. Você é nossa divina diva. Te amamos. Obrigado. Liz, como é que ela faz para sair? É só ela Só Eu apertar vou um procurar. apertar no buraco? Como assim? Vou chamar o Gabi de volta. Madre, obrigado. Olha lá as costuras, gente. Essa maravilhosa. Agora, será que ela vai conseguir sair? Ela Porque saiu. só cabe 3 na sala só cabe 3 de cada vez. Quanto tempo a gente tem aí de live? Alguém tem acesso aí ao horário? Cara, minha internet tá penosa. Ai, meu Deus, calma aí. A gente começou às 2, tem 43 minutos. Faltam Tem 43 15. minutos 15 ainda para 10, faltam 17 ou já minutos. estamos a 43 minutos? Já Faltam 43. 15. Ah, tá, porque se Faltam cair... 17 para terminar. Ah, ela conseguiu sair. Beleza, ok. Agora eu vou chamar o Gabi. Vem, Gabi. Vem, Gabi, com a gente. Aí agora, como vocês são da juventude, da galera mais eufórica, mais pá, eu vou fazer as perguntas e aí vocês vão respondendo por vez, né? Então, as perguntas eram muito simples, de forma objetiva, e vocês podem se apresentar e logo em seguida responder para a galera conhecer, saber mais de vocês. Essa live vai ficar salva. E se a gente conseguir fazer dentro do horário, tudo bem. Se cair, a gente chama de novo. E é isso. Vou fazer também porque eu fiquei com inveja. Vamos lá. Vamos começar pelas damas. Eu já me apresentei, não tem muito o que falar. Todo mundo já sabe que é Andréa Brasil, do Capacitrans. É uma apresentação breve. E qual o seu nicho de cultura? Primeiro, vocês respondem isso, aí depois a gente vai para a próxima. Cada um vai respondendo. Liz, qual, né, se apresenta rapidamente e qual o seu nicho cultural? Ah, eu vou passar minha vez pro André, que eu vou no banheiro fazer xixi, então licença. Ah, tudo bem. Então tá. Vai, André. Adorei a sinceridade. Boa tarde a todos, a todas, a todas. Meu nome é André Amorim, eu sou membro da diretoria do Capacitrans, sou o conselho fiscal, sou também professor agora do curso de moda, corte e costura, e quero ver o restante mesmo. Qual o seu nicho cultural? O que você moda. pode falar que é a sua cultura? Porque a sua marca se chama Glam Culture. Culture é cultura. Sim. Então, a gente já interpreta que a sua cultura é a cultura da moda. Então, fala um pouco sobre esse seu nicho. Como que isso entrou na sua vida? Então, a moda entrou na minha vida desde muito pequeno, né? Eu já tinha uma admiração desde criança pela moda, por essa parte da cultura da vestimenta, de se expressar, né? De trazer a sua identidade cultural, né, na vestimenta, e também dessa produção de arte, né? Como moda também. E eu fui aprendendo, eu fui tentando, eu fui fazendo. E você lembra da idade? Você lembra com quantos anos, mais ou menos? Olha, eu lembro de eu fazer desenhos aos 10, eu lembro de fazer desenhos aos 12, aos 14, assim, que eu lembro do que eu desenhei e o que virou peça, e o que virou... E nessa mesma faixa de idade você já se enxergava LGBT? Não. Quando você percebeu isso? Acho que no meio da minha adolescência apareceram muitas questões para mim. Eu vivia um meio religioso, sou de família religiosa, e eu não tinha nenhuma convivência com o meio. O meu meio era sempre muito religioso. Então não tinha essa vivência próxima para saber como que era isso, quem eram essas pessoas, se eu me identificava com elas ou não. E a partir do momento que eu comecei a ir para o ensino médio, eu comecei mais a ter esse contato, e isso me gerava muitos questionamentos. E eu não entendia o que é aquilo que eu sentia.
se era algo que mexia comigo, ou se era parte de mim, né? E isso foi se resolver muito tardiamente, né? Já depois dos meus 25 anos, que Você foi enxerga uma... você enxerga uma associação da sua inclinação para a moda com a sua orientação? Você Eu acha que creio isso que tem a não. ver ou não? Eu Porque creio muita que gente não. acha, né? Porque a gente é LGBT, porque a gente tem que fazer o Sim, moda ou o cabelo, né? exato. E eu creio que o que me faltou de incentivo antes disso acontecer, essa virada, foi Aham. exatamente por esse preconceito de que moda era algo ligado ao meio LGBT. É, foi o que aconteceu comigo também. Se Não, não, mas tá se bom. não existisse isso, né, eu teria tido incentivo lá atrás e poderia estar hoje em outro nível. Beleza. É... Agora então a gente vai pro Gabi ou volta para Liz? Vocês é que sabem. Liz, Quem, de quem o a Gabriel tá pergunta falando? é: Sou se curiosa. Pode apresenta ser. belíssima e fala qual o seu nicho cultural, para a galera saber, para a galera, para isso ficar registrado tudo. Eu sei quem são vocês, mas e quem vai ver depois? Então, meu nicho cultural veio do que eu coloquei aqui para a Ângela quando iniciei a live com a Andrea falando sobre cultura em essência, né? Então, cultura em essência é tudo que a gente produz e tudo que a gente se identifica. Eu, quanto mulher, travesti, preta, me identifico muito com a cultura afro-brasileira nesse momento. O André colocou, você fez uma pergunta para o André em que momento ele passou a se identificar com isso e se isso agrega na construção dele em relação ao trabalho. Eu vejo que no meu caso muito se agrega em relação à política, né, se tratando de pessoas, de 55% da população brasileira ser negra e 50% dessa população, 55% dessa população ainda viver em extrema pobreza, ter dificuldades em acessos, até mesmo nas produções das suas próprias culturas, eu me vejo aí trilhando nesse caminhar de movimento negro. Então, esse seria o meu nicho cultural nesse momento em relação à construção, até mesmo pelo que eu trago nas minhas narrativas aqui na rede, É, nas a minhas gente produções de percebe. cultura. Quem Quando eu segue... tento, né, gente, porque a gente tem que pagar boleto, então não dá para ficar produzindo Não. conteúdo 24 horas por dia. Quem te segue percebe que Sim. você traz muito essa questão da afrocentralidade, a afrotranscendentalidade, né? Todo o histórico e assim é muito enriquecedor. Eu vi seu post, foi o post ou story? Foi story sobre o 13 de maio que assim traz muita dor, porque a gente sabe que o quanto foi sofrimento, né? E o quanto isso ainda perpetua no tempo. E você traz isso como conscientizador. Então você achou exatamente um livro perfeito que tem tudo a ver com você. Você é uma conscientizadora. Você traz para mim, enquanto branca, com o meu privilégio da minha branquitude, você me traz esse conhecimento que talvez tenha faltado eu aprender melhor nas escolas. Então, é muito gratificante E ter temos um uma lei, né, relacionamento. a 10.369 aí, que justamente reforça que o ensino afrodiaspórico tem que ser ensinado nas repartições públicas, enfim. Exato. Isso Porém, é temos cultura, essa tá vendo? Você está deficiência. trazendo aqui informação e cultura para esse povo. Gabi, agora você, meu lindão, bebê de mamãe. Coisa Ai, linda! não era pra ter sido mãe, mas aconteceu. Gabi, se apresenta para essa galera e fala um pouco do seu nicho cultural, que eu vejo de uma forma bem ampla, mas é bom que você objetifique para o povo entender. Objetifique? Eu falei errado. Fale de forma objetiva, é isso que eu quis dizer. Horrível, objetifique. Ai, perdão, gente. Tá tudo bem. Boa tarde a todas e a todos vocês. Eu sou o Gabivão. Hoje estou como conselheiro fiscal do Capatrans. Hoje estou aí junto com o Conatrans, sou presidente da Liga Transmasculina João da Mulher, né, faz algumas ações aí, estou com outras ações também. Então, como eu nicho hoje na cultura, como a Ângela estava falando, a minha história um pouco atravessa com ela, atravessou um pouco também com a do André, porque nós viemos de religiões, né, em que o tipo de cultura que é falado, que é realmente a cultura, dentro da questão do protestante, enfim, da religiosidade,
é totalmente diferente do que a gente hoje vê aqui fora, né? Então, eu fui criado, né, dentro que o único espaço que eu tinha para a cultura era a Bíblia, né? Então, é, a cultura ela é vista de um outro ângulo, então eu tento trazer isso, ou melhor, estava tentando trazer isso, ressignificar essa cultura que era o que eu tinha. Logo depois veio a música, que é o que a gente está inserido ali, quando a gente está dentro dessas religiões. A gente também fica inserido ali com a música de alguma maneira, né? Então, assim, sou músico também, pra quem não sabe, toco violão. Isso eu não sabia. Eu tocava lá na igreja e, enfim, e vai se atravessando, né? E hoje eu me encontro e fui entender que a política também é uma cultura, né? Exato. Então, quando a gente traz a literatura e a gente coloca dentro das academias, a gente consegue conversar com isso dentro do movimento político, a gente está falando de uma política também cultural, né? E como que isso vai atravessar. E hoje, o que eu tenho visto, que tem me levado como campo, como uma ponte nesses lugares, é através da literatura, é através dos nossos escritores, pessoas trans, pessoas pretas, né, que tem me levado para esse nicho atual. Mas não também me desvinculando do que eu sou a raiz, que é a música, que me faz que hoje eu sou apaixonado pela música das transmasculinidades. Tem um monte de menino muito bom aí que traz uma mensagem muito boa de uma vivência minha que eu trago também para a política. Então, é isso. E não é só isso, né, Gabi? Você está envolvida agora com o Mister Trans RJ, então é uma cultura, a gente vai trazer esse impacto vai começar a se retomar e se ocupar esse local também. Enquanto se fala em Miss Trans, mulher trans, né, Miss Trans, faltava essa representatividade. Você está trazendo isso, a gente vem aí junto com uma parceria, com colaboração, espero que dê super certo, e você traz esses corpos trans masculinos para mostrar todos os tipos de belezas. Não é um concurso de beleza, é um concurso que mostra o belo dentro de cada forma, de cada corpo, e traz isso. Então, isso também é uma cultura. Então, eu achei importante trazer isso, já de primeira mão, que veio também depois dessa retomada lá de São Paulo, que foi, né, trouxe algumas polêmicas, algumas questões, mas é importante a gente trazer a polêmica e a questão para fora, para que se fale mais sobre isso. O que é o corpo padrão? Onde que a gente vai desconstruir isso? Então, só tenho a aplaudir, você tomou isso para ti, né? E a gente está aí com você para o que der e vier. Cabe a gente cada vez mais desconstruir o que é esse padrão normativo para a sociedade, né? E isso é uma forma de cultura, uma manifestação cultural, isso os nossos corpos são políticos. Nós fazemos políticas e não farão políticas sem nós. Seja na cultura, seja na arte, seja na segurança, porque a nossa segurança, a gente está sempre ameaçados. Corpos trans e travestis, corpos trans pretos estão sempre mais ameaçados e assim vai. Corpos LGBTs são ameaçados por serem quem são. Então a gente tem que ocupar todos esses espaços. Vocês me orientem, que eu só estou aqui na telinha do celular no tempo que faltar. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que são influencers digitais é: quando cai, fica salvo automaticamente ou eu tenho que fazer alguma coisa? Fica salvo automaticamente? Não, você tem que clicar na opção salvar. Creio eu. Mas se cair, se eles derrubarem porque passou de uma hora, eu perco a live? Não, vai aparecer a opção. Não, beleza. Aí eu posso cair e chamar vocês de novo, né? Porque o assunto está muito bom. O assunto é muito bom. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai trazendo um pouquinho da fala para todo mundo e o povo vai vendo vocês falarem, né? Parte 1 e parte 2. Pois é. Parte 1 e parte 2. Isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola, jogo rápido, passando por cada convidado, né? Qual é a importância da cultura, Liz, para LGBTs? A importância da cultura é a importância de se reconhecer em diversas áreas. Musical... Tá falando, beleza, não, desculpa. musical,
representação nas novelas, representação em espaços de trabalho, na política, enfim, é tudo isso. Beleza. André, qual a importância da cultura para o corpus LGBTIQAP+. A importância da cultura é porque a cultura é esse emaranhado de tradições, de moda, de costumes, de religiões, de crenças, de pensamentos, de tudo que se engloba dentro de uma sociedade, de um grupo social. E ter essa representatividade cultural do meio LGBTQIA+, hoje no meio da nossa cultura universal, é dizer que nós estamos aqui e que nós fazemos sim parte da sociedade e que a nossa cultura tem valor. Que nós não vamos aceitar que sejamos apagados. Gabi, e você? Qual a importância da cultura para corpos LGBTIQAP+. Sentimento de pertencimento. A cultura, ela consegue nos conectar com o que realmente nós somos. Aí a gente fala de não só de tradições regionais, que também é importante. A cultura, ela é segmentada também, ela é territorialista, a gente precisa falar sobre isso, né? Mas é também a pessoa se sentir pertencente do que ela pode realmente ser, dentro da arte, dentro da música, dentro de vários outros níveis. Show. Vocês são babados. A diretoria do Capacitrans é linda, é inteligente, é culta, eu gosto assim. Se não fosse de nossa cultura, né? Em que momento o seu segmento cultural trouxe mudança na vida de vocês? Liz, e na mesma sequência, para poder todo mundo falar um pouquinho. Caramba, em que momento o meu nicho... Já passei por tantos nichos na Véia Brasil. Eu acho que é uma construção de vários eles, de todos eles, no caso. Eu lembro de você, quando você fez o empreendedorismo na 4ª turma, eu lembro de você com toda dificuldade, com tudo isso, e tentando. Ali você já trouxe para mim esse olhar. Falei, caramba, olha como ela está se esforçando, com gente passando, com a família falando, e ela está tentando... Então, eu fiz essa pergunta, essa provocação exatamente por causa disso. Eu sei que não foi ali, em algum momento, quando você resolveu ir para a escola e estudar, né? Eu sei que ali foi a diferença que você correu atrás da sua cultura porque você interpretou isso. Mas eu lembro dessa cena e eu queria dividir isso com todo mundo. Aquilo ali trouxe um olhar diferenciado porque eu vi de tantas pessoas que passaram pelo projeto, uma pessoa lutando contra as dificuldades para poder estar presente nas aulas. Então, era mais ou menos essa referência que eu tenho de você. Mas aí eu poderia ter sido em algum outro momento. Não, Andréia, foi quando eu comecei a estudar que eu percebi isso, tal. Por isso que eu fiz essa pergunta, vou fazer essa pergunta para todos. Não, eu gatilho de ter o acesso à informação, de se esforçar para estar em espaços que meu corpo ainda não está. Então, assim, a escola, eu não poderia estar por conta da evasão escolar de travestis de pessoas negras. A universidade também, que não é um espaço construído para mim. Então, eu tenho que persistir justamente para estar em determinados espaços. Então, quando você traz esse apontamento de lá no início, pé na cozinha, é justamente o esforço que eu tenho que levar para a vida, né? Eu acho que enquanto mulher travesti preta, enquanto as coisas realmente não começarem a se mudar de maneira efetiva, esse esforço, e mais do que esforço, essa luta é necessária. Você consegue citar um exemplo da onde trouxe mudança na sua vida? Esse empenho? Capacitrans. Eu tava pensando hoje sobre o que eu vou falar, gente. Aí eu sempre lembro, dentro desses espaços que eu conseguia me encontrar para assistir uma aula do Capacitrans, na primeira chamada que a gente fez, eu tava sentada no sofá com o celular na mão assim. Aí eu falando com você, só que eu tava numa fase depressiva, né? Em relação a minha família não tá aceitando a minha identidade de gênero quanto mulher trans. Tava justamente num processo de transição capilar, então as pessoas estavam muito em cima de mim, falavam assim, você quer ser mulher, mas com cabelo baixinho você não vai ser. Enfim, todo esse processo depressivo. Aí conheci a Andréia Brasil, que já foi uma referência para mim em relação a ser uma identidade travesti, transexual. E daí foi, como eu fui falando antes, dentro desse processo de me reconhecer, estudar, continuar caminhando, tendo força, fui tendo mais contato através da literatura e do conhecimento com o movimento negro, que é um movimento que hoje em dia eu consigo perceber que muitas mazelas que me atravessam em sociedade é em vista desse racismo estrutural.
Exato. E hoje você é uma conscientizadora digital e isso também te abriu portas porque as pessoas te enxergam e te chamam para estar nos locais. Acho isso importante. E você, André, qual momento o seu segmento, o seu nicho cultural trouxe mudança na sua vida? Exatamente no Capacitrans. Ah, Apesar de eu ter convivência com a moda, ter trabalhado, ter adquirido certos conhecimentos lá atrás, quando eu entrei no Capacitando na Moda, foi um momento que isso virou para mim a chave de que os acessos que eu não tive lá atrás, porque me eram negados ou porque simplesmente eram velados, eu poderia produzir esses acessos agora. Eu poderia correr atrás agora. E essa busca por conhecer, por aprender, por adquirir e ser alguém que tenha conhecimento real do meio da moda, foi exatamente nesse momento, né? E eu acho muito legal lembrar de momentos que, por exemplo, eu estava na sua sala assistindo vidradamente desfiles, videoaulas, né? Aquele era um momento de busca para mim e foi exatamente o Capacitrans que me proporcionou esse entendimento de que eu poderia ir atrás e adquirir, correr atrás no tempo e fazer com que hoje eu dominasse esse conteúdo e pudesse ser um exemplo também. e o engraçado é que você, é bom citar isso, né? Você foi um aluno que foi, entre aspas, um aluno de uma travesti, né? Você entrou num projeto também piloto, porque eu nunca tinha feito nada igual. Então eu fiz essa coisa que ninguém sabia que ia ser um reality no final, que ia ser uma disputa. Aliás, não uma disputa, mas assim, quem fizesse mais pontuação teria uma surpresa no final. Só que não foi falado exatamente porque a gente não queria ninguém interessado só no prêmio. A gente queria pessoas interessadas em aprender. E aí a sua dedicação foi tamanha. Trouxe alguns questionamentos? Beleza, trouxe, mas eu tive que passar por cima desses questionamentos, porque esse edital conquistado era para LGBTIQP+. Então eu precisava que as pessoas que avaliassem entendessem que era o conjunto da obra. Todos os trabalhos entregues no prazo e o trabalho final. Então, você acabou se tornando o vencedor, o primeiro lugar. Mas eu acho que todos que foram até o fim, todas e todos que foram até o fim, foram vencedores. Porque foram até o fim numa turma de mais de 25 pessoas envolvidas, né? Mais de 20 pessoas trans em sua maioria, que fica explícito, e aí você sobressaiu. Por quê? Porque você trazia uma entrega para os seus iguais. Não havia uma distinção do André, menino cisgênero, para uma pessoa trans. Você se doava igual. E hoje você volta como instrutor de uma turma de pessoas trans e travestis. É já uma grande diferença, porque você se doa igual. Você não percebe o que a sociedade tenta fazer com a gente. A ruptura, né? Você traz isso. Gente, eu tô aqui com vocês. Me suguem, me explorem e manda ver. Então a gente vai te sugar porque você é branco, cis, gay, e a gente vai sugar porque você tem muito para acrescentar. Então eu acho que isso já é uma referência para a galera entender que nós podemos ser aliados, sim. E agora o gostoso do Gabivan, né? Não posso falar muito porque ele se anima, ele não me enxerga como mãe. Em que momento o seu segmento cultural trouxe mudança na sua vida e cita um exemplo? Não é clichê, eu ia te devolver essa pergunta, porque no ano de 2019, finalzinho do ano, você me fez essa pergunta. Foi no segundo dia de aula de empreendedorismo capacitante. Não quero ser clichê, mas a gente precisa reconhecer da onde nós viemos e quem foi que levantou e estendeu a mão e até que acreditou na gente quando a gente realmente estava desacreditado, ou todos não acreditavam. Eu tô falando isso, André, porque você me fez essa pergunta no segundo dia de aula do Capacitante e eu estava totalmente perdido. Por quê? Meu nicho cultural, como eu falei, vem de uma literatura, né? Raiz, aí vem da parte também da música, mas até então eu não me achava. Você olhou pra minha cara, você falou assim, você é líder. O que você faz?
As pessoas te seguem, você tem algo que é para além de você, é afeto, e é daquele jeito, você falando. Você atrai pessoas, você precisa usar isso porque você já faz, que é a política. Então, é o capacitante, respondendo você, né? Não sendo clichê, mas só dando uma alusão da onde isso veio. E foi isso, quando eu entendo que eu posso promover intervenções sociais através da cultura e eu estou fazendo política, é isso. O Mas você capacitante também é um cara estudioso. Você estuda cada passo que você vai dar. Isso aí é louvável também. As pessoas precisam entender que a cultura também envolve estudar cada passo que a gente vai dar, né? Onde a gente está se metendo, o que a gente está movendo na sociedade, né? Quando uma pessoa preta se move, outras se movem juntas. Quando uma mulher se move, outras se movem juntas. E quando um gay aliado se move com a gente move muito mais. E é isso. Eu tô com muito medo da live cair, mas eu queria que vocês trouxessem, assim, considerações finais para quem for assistir depois, que ainda se encontra perdido, perdida, uma pessoa trans, travesti, que não acredita muito em si e que não imagina que a cultura pode mudar as suas realidades e, de repente, vocês dão uma dica. Tá, você está confusa? Qual a cultura que você vai abraçar? Você vai estudar? Você vai fazer faculdade? Então, eu queria que vocês deixassem uma consideração final de aconselhamento para esses corpos. Vocês sabem que a gente tem muito isso, né? Pessoas, principalmente pessoas trans e travestis, às vezes se sentem só no mundo perdida, não sabem se vão comer amanhã, se vão estar vivas amanhã. Então, qual o conselho que vocês dariam para a gente meio que encerrar essa live? Se cair, pelo menos vocês deixaram um conselho para essa galerinha aí que está vindo e que, de repente, está anos parada no tempo, sem imaginar que pode mudar a sua história. Qual o conselho que vocês dão para essas pessoas com relação à cultura e à própria mudança da própria realidade? Começando pela Liz, né? Primeiras damas. Primeiras travas. Então, o conselho que eu dou é justamente esse, de procurarem políticas públicas voltadas para a nossa comunidade. Seja a comunidade LGBTQIA+, ou comunidade preta. Acho que, como a gente colocou aqui, o Capacitrans sempre foi essa porta de entrada para todos nós que estamos aqui, e através de outras oportunidades se surgiram, se abriram. Então, você estar inserido é um escape, é uma fuga. Não uma fuga de você ficar aí acomodado, mas uma fuga de buscar o seu próprio crescimento, de você conseguir absorver muito mais cultura da onde você quer que seja em relação à faculdade, seja em relação a concluir o ensino médio, seja em relação a se sentir melhor em relação à sua autoestima, compreender a sua identidade. É somente a gente lendo e buscando informações que a gente passa a se aceitar e ter orgulho de nós mesmos. Então, eu acho que a fuga é buscar espaços que te amparem. É isso. Qual o teu sonho para o futuro, mais à frente? Qual é o seu próximo passo, Liz? Meu próximo passo? Nossa, essa pergunta não estava no roteiro. Meu próximo passo é ingressar na universidade pública. Eu acho que lá é um espaço que eu devo estar. Porque eu muito me recordo quando eu fiz pré-vestibular para Estácio, para hoje, eu consegui pagar uma faculdade, mas assim, dentro da situação do país não dá para ficar pagando faculdade, tendo como gasto mensal. Então, tentar a universidade pública através do Enem é um passo. Mas a gente sabe que não é um passo simples, né? Porque o modelo de ensino, na maioria das vezes, não é pensado para nós, não tem esse acesso. Então, é procurar por conta própria. Mas o meu próximo passo é justamente estar na universidade pública como lá uma pessoa preta, travesti, levantando a bandeira Capacitrans, levantando toda a minha negritude, todo o meu axé. É isso. Obrigada. André, qual o seu conselho? Principalmente, né? Já que você está convivendo agora tanto com pessoas trans e travestis, qual o seu conselho para a nossa comunidade com relação à cultura e planos para o futuro, né? Para essa galera pegar um pouquinho mais de fé, mesmo com tantas dificuldades. Qual o seu conselho? Afinal, você é um homem maduro, né? Um homem gay cis maduro. Você não é nenhum novinho, então você pode passar conselho. Não. E ficando mais velho.
O meu conselho é: dê suporte a quem gera representatividade de verdade. Pare de dar corda para quem só quer o buzz da notícia. Pare de seguir pessoas que são vazias no seu ensinamento. Pessoas que são geradoras apenas de fofoca, apenas de coisas que não vão a lugar nenhum. A lugar nenhum. E passem a dar suporte a quem luta pelo seu direito, a quem quer gerar acessos a vocês, quem quer andar com você, te levando, te ensinando o caminho e mostrando a você que a sua representatividade, que você hoje não enxerga na cultura, ela é capaz de existir se você lutar pelos meios corretos. Se você der suporte às pessoas corretas. Nós estamos entrando aí no período eleitoral e você votar em pessoas certas vai gerar com que a nossa sociedade, com que a nossa comunidade seja enxergada e tenha um lugar, né? Exatamente. Não precisamos dizer muito, mas é ter consciência de que nós precisamos dar suporte às pessoas corretas. Eu estava falando sobre isso ontem, eu conversei com alguém, eu estava falando com isso, não, minto, perdão, eu fiz um post falando sobre isso, que a gente tem deixado muito homens brancos cisgêneros falar por nós, e a gente não está mais nesse nível, a gente não pode mais, né? A gente está deixando muito esse povo comandar. Se acomodou. Se acomodou. A gente tem uma visão de que, sabe, eu já fui candidata há muito tempo atrás, eu não sei se vocês sabem disso. Eu já fui candidata e eu escutei que as pessoas não votavam em quem andava a pé. Quem diria, né? Quem anda de ônibus. Pois é, as pessoas perpetuavam votos em pessoas que têm um carro, sabe? Que demonstram um padrão, porque a sociedade ainda reflete muito assim no que eles querem se representar, eles querem ser vistos lá, né? Esquecem que exatamente quem vem de lá do chão, lá de baixo, é quem pode trazer mudanças reais, né? Sim. Então acho reproduz aquela busca pelo estereótipo, né? Branco, sim, padrão, sim. Né? A tem gente a cara tem que do poder. procurar colocar nos locais de poder, porque só essas pessoas que são iguais a nós, que nos representam, que trazem a vivência de uma pessoa preta, a vivência de uma pessoa LGBT, as mulheres, todos os assédios que todas as mulheres sofrem. Então, colocar essas pessoas no poder trará mudanças de fato nas leis. Então, é isso que a pessoa tem que acordar, a população tem que acordar para que a cultura também só vai ser possível com alguém que defenda a cultura. Não é alguém que seja contra a cultura. Né? E parar de apontar os acessos que as pessoas não tiveram. Querer comparar, né, a vivência de um meio periférico. Eu ando estudando muito a candidatura de Leonardo Péricles. É um homem da terceira via, que é um homem preto, veio de região interior, pobre, entendeu? Não está nas mídias, não está sendo impulsionado, né, nessa ferramenta de colocarem as pessoas expostas entre Lula e Bolsonaro, que a gente sabe que existe. Então eu tenho estudado muito a candidatura de pessoas que me representem, pelo menos de alguma maneira, pessoas pretas, travestis, transexuais, agora também, enfim, com a deputada estadual e federal, a gente tem que se agarrar justamente em quem nos representa de verdade. Começar a olhar, né? Olhar mais a fundo, pesquisar. Sim. Isso também é cultura. Também estudar quem você vai votar. Sim. Vamos passar a bola agora para o Gabi, né? Qual né, suas considerações finais, seus conselhos para essa população aí que ainda, né, nem sabe direito que caminho de cultura ela segue, que caminho de cultura ela trilha? E lembrar para essas pessoas que toda a cultura LGBT, ela não é só LGBT, estudar deveria ser para todos, todas e todos, mas a cultura ela é ampla. Você pode dar as artes, você pode ser um artista plástico, você pode ser drag, você pode ser cantor, escritor. Então, qual o seu conselho, Gabi, para essa galera acreditar mais na cultura e tentar sobressair através da cultura? E qual cultura?
Qual o seu conselho para essa galera confusa aí ainda, desacreditada de tudo, como a gente andou há muito tempo, né? Então, lembrando que cultura está ligada à nossa raiz, é o que nós somos, o que nós temos, né, dentro do lugar que estamos. A gente precisa primeiro ser livre para sermos nós mesmos. Isso a gente precisa já mexer como base na educação. Aí quando eu falo mexer, é se atentar de que forma a cultura está sendo colocada naquele espaço, que é um espaço de primeira base, que é o primeiro, né, da escola, da educação primária, que a gente começa a entender o que é a cultura daquela pessoa, individualmente falando, né? Então, a gente primeiro, na verdade, precisa se sentir pertencente do que nós somos. Né? Tá aqui o André com a moda dele, com toda a história dele, que reflete também na moda. Tem o Capacitrans, mas também tem a Andréia Brasil, que é também para moda, né? E o Capacitrans, que é um centro cultural, né? Na verdade, o Capacitrans, ele consegue reunir todos os nichos de cultura, desde audiovisual até arte cênica, enfim. Graças aos editais e os apoiadores, porque se a gente dependesse do poder público, a gente estava ferrado. Mas quando você falou que a gente estuda, a gente corre atrás, a gente aquilo, corre atrás não, a gente, né, tem um alcance, isso também é graças a você. Se não fosse seu estudo, se não fosse seu empenho, se não fosse você entender que é a cultura que vai mover sim o país, que é a cultura que muda assim, posicionamento político, que é a cultura que muda assim, a visão literária, né? Que só um exemplo básico, muitas pessoas não sabiam que Machado de Assis era negro. Então, assim, isso é cultura. Ou quando a gente se sente pertencente, quando a gente começa a ver realmente de onde nós somos, né, a gente entende que a cultura está entranhada de várias maneiras na gente, e a gente só precisa de um foco mesmo. Mas eu acredito que o país já vai mudar com a cultura, e com esse sentimento de pertencimento, e a gente entender de onde veio a nossa raiz, e também entender a nossa estranhidade, sabe? A gente também, enquanto pessoas estranhas, aí eu tô falando no meu lugar de fala, entender de onde meu corpo veio, de onde vem minha transgeneridade, que aí vem também minha cultura. Que aí também vem, por exemplo, livros. Hoje, eu, enquanto homem trans preto, tem várias pessoas, né, com livros e tal. O que antigamente era tipo impossível, eu já via outros nichos, eu não via homens trans pretos nesse espaço de música, na parte literária, audiovisual. Então, assim, eu também entendo que é um processo, mas é também a forma que a gente está se colocando nos espaços. E a gente precisa ocupar isso de forma inteligente, e a gente tem a política para fazer isso. E é exatamente hoje, agora, assim, meio que para concluir o contexto, todas e todos que vieram antes de nós, João Nery, todas as matriarcas do movimento trans e travesti, foi graças a elas, que já estão lutando há anos, que a gente hoje pode estar ocupando esses espaços, né? As referências que vieram antes de nós, que lutaram e trouxeram essa busca do direito da ocupação devido, né? Uma reparação histórica, onde a gente começa a ter pessoas trans em novela, filme, televisão com maior incidência e trabalhar essa questão também do transfake, discutir, trazer isso para a mesa. Se a gente tem artistas trans, por que uma pessoa cisgênera tem que interpretar uma pessoa trans? E trazer isso e trazer local o pertencimento. Porque eu sempre falo com apoiadores, investidores, né, patrocinadores do Capacitrans, eu falo sempre com eles que não podem nos deixar de lado, porque nós votamos, nós somos a mão de obra que vocês procuram, né? Nós somos as pessoas que vocês precisam ter na empresa, porque a empresa não anda sem uma equipe. E aí, por que a gente também é consumidor? A gente compra um produto tal, a gente compra comida tal. Por que eles não vão devolver isso em vagas de trabalho, em locais de pertencimento? Então, a cultura também está nisso. Quando eu me identifiquei, eu sempre me percebia, eu sempre gostei muito da produção visual, imagem, cabelo,
E também busquei isso, agora explicando para as pessoas entenderem como que eu fui parar nisso. Ih, acho que o Gabi vai cair. Ou travou? Não, travou. Aí, pensei que ia cair. Então, quando eu me descubro, né? Sou cabeleireira, maquiadora. Só que eu sempre sonhei, desde criança, ser estilista e escutava que isso não era coisa de homem. E aí eu fui fui conseguir realizar esse sonho após os 40 anos. Hoje tem uma marca de moda que traz representatividade, né, para a causa LGBT, traz responsabilidade social, porque a gente também está falando em sustentabilidade. Eu precisei estudar isso. Eu precisei aprender sobre esses locais. Eu era a única travesti na turma de costura. Caiu o Gabi. Eu era a única travesti fazendo um curso de pré-acelerador numa universidade aqui, cheia de pessoas brancas, cisgêneras, classe média, né, com aquele ar de classe alta. Então, não se oprimam, não tenham medo e ocupem esses espaços. Se eu poderia buscar em todas as falas aqui, né, em todas as pessoas queridas presentes, em toda a nossa equipe do Capacitrans, ocupem esses espaços sem medo, mesmo que vocês sejam a única. Porque foram essas únicas lá no passado que lutaram e conseguiram os mínimos espaços que nós estamos ocupando agora. Então, toda a minha reverência às nossas anteriores, às nossas antepassadas, Chica Manicongo, todas essas referências, né, são pessoas que lutaram já por um respeito a pessoas trans pretas, né? E as pessoas que, por alguma eventualidade, né, tiveram um pouco de humanidade, pessoas cisgêneras, não LGBTs, que lutaram junto conosco, que elas continuem fazendo isso e acessando, oportunizando espaços de pertencimento para essas pessoas, combatendo assim os estigmas. É um conselho que eu já estou dando, né? É um conselho que eu já estou dando para quem não é LGBT, como pode colaborar. Abrindo espaços, defendendo espaços, o pertencimento dessas pessoas, defendendo uma pessoa preta, uma pessoa trans, defendendo e numa fala, combatendo as piadinhas que também nos matam. Então, isso também é cultura. Eu acho que eu poderia deixar esse recado para encerrar, né? Porque acho que a gente passou um pouquinho do tempo. Daria para ficar falando horas, mas a nossa missão foi cumprida. Primeira live do Capacitrans em conjunto. Foi nosso primeiro grupal, né? E o nosso grupal deu super certo, porque... Virtual, lembrando que é o primeiro grupal virtual, tá, gente? Exato. E foi incrível, porque olha só quantas referências. Cyber. Nossa matriarca, Ângela Leclerc, uma trans cantora preta, que já vivenciou muito mais sofrimentos do que nós, né? A Liz, hoje, uma assessora de projetos que já teve uma dificuldade muito grande no começo, né? Gabi Van, que eu lembro dele quando entrou no Capacitrans, ele ainda era muito inseguro. E olha a potência que esse garoto agora é. Ele fala, ele dialoga com pessoas do poder público, né? Com a Liga Transmasculina, está trazendo aí movimento com um evento de transmasculinidades. André sendo um colaborador que, com toda humildade, em nenhum momento, nunca se achou mais pertencente ou menos pertencente, sempre se colocou num local de estou aqui para ajudar da forma que eu puder. E eu sempre falo, nem todo cis é nosso inimigo, mas nem todas as pessoas do nosso próprio meio são nossas aliadas. Então é só uma provocação para encerrar essa live, e a cultura é que salva vidas. Só a cultura espanta as coisas ruins das pessoas. Gente, obrigada. Foi incrível. Quanto tempo tá aí, Liz? Quanto tempo deu? Não sei. Meu computador descarregou. Vocês conseguem ver? Não. Já deu 2 horas. Brincadeira. Mentira. Gente, mas foi incrível. Foi? O quê? Madrinha, eu só queria dizer que a gente precisa estar atento que nós somos os próximos transformadores da cultura. Exato. A esses que vieram atrás são nossos exemplos e nossos referenciais, mas que nós precisamos tomar o lugar de mudar a cultura e de agir para que a cultura seja diferente e tenha espaços e tenha lugares para que todos
se sintam representados e pertencentes a essa É cultura. perpetuar, né? Perpetuar o que vieram, as que vieram antes de nós. É justamente trazer esse resgate dos que vieram antes, né? É seguir, Sabe? seguir os ensinamentos das nossas matriarcas, patriarcas, trans, LGBT, Isso. né? Porque existem pessoas de diversas letrinhas aí que também foram muito importantes para toda uma luta coletiva. Gente, eu queria muito agradecer quem conseguiu ficar até agora, quem conseguiu entrar um pouquinho, participar um pouquinho. Muito obrigada. Essa foi a nossa primeira, espero que tenhamos outras, mas isso foi possível graças Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, foi um edital simbólico, mas fez uma grande diferença, e que venham mais editais como esse que proporcionem encontros grandiosos como esse. Só gente maravilhosa. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada a todos. Beijo! Valeu, meus amores. Tchau, gente. Les Obrigada a amo. todos, todas e todes. Aí Beijo, tem que gente. salvar Tchau, no Brasil. final, né? Eu clico no xizinho e aperto para salvar, é isso? Ensina a Isso. mamãe, vai. Obrigado, Salvador! É isso mesmo, mulher. Pode fechar, não vai dar chabu não, né? Não. Fechou e salva. Tá bom. Beijo, mamãe ama, mamãe cuida. Beijo!